Bernie Eccleston costumava dizer que a Fórmula 1 organiza uma Copa do Mundo a cada 15 dias, exibindo um mega evento para mais de 200 países e movimentando cifras bilionárias. E ele tem em parte razão, a Fórmula 1 é quase infalível em termos de organização. Muda o país, o continente, o fuso horário e até o alfabeto, mas o safety car sai exatamente na mesma hora, olhando a pista minutos antes dela ser liberada aos carros. Sempre com precisão milimétrica, faça chuva ou faça sol, quer dizer, quase sempre quando faça chuva, mas você vai me entender no final. Mas, ao longo de décadas, a Fórmula 1 às vezes meteu os pés pelas mãos por decisões políticas, interesses comerciais, vontade de mudar as coisas do dia para a noite e às vezes por medo de perder dinheiro. E com o tempo a gente vai ficando anestesiado de comentar vitórias, recordes, melhores voltas, pole positions e podemos esquecer que a Fórmula 1 passou seus vexames, alguns dos quais ela gostaria de se esquecer. E é disso então que nós vamos falar hoje no Splash and Go, numa regravação de episódio antigo e atualização. Vamos lá! Desde que a Fórmula 1 aportou no Brasil pela primeira vez, fazendo uma prova extra-campeonato em 72, que serviu de homologação para o circuito, a corrida brasileira esteve no começo da temporada. Em princípio por questões logísticas, quando tudo viajava de navio, fazia sentido correr na Argentina, no Brasil e depois de um intervalo então chegar na Europa. E sendo no começo do ano, a corrida no Brasil tradicionalmente corria o risco de ser disputada sob chuva no verão carioca ou paulistano. E aí em 2003 choveu. Choveu horrores. Choveu de lembrar que um primo meu me telefonou da arquibancada do setor G e contou que boa parte do tempo eles estavam de costa para a pista por causa da chuva que estava caindo de frente. E às 2h10 veio a informação de que a largada será com o safety car. A corrida já começou encharcada e nessas condições nada menos do que 6 carros foram parar nas barreiras da Curva do Sol. Pisonia, Button, Montoya e até Schumacher dentre eles. Barrichello liderava depois de uma pole antológica no sábado e parecia finalmente destinado a vencer no Brasil. Ele que sempre andou muito bem na chuva tinha nas mãos um excelente carro e não tinha Schumacher no seu caminho, que já tinha abandonado. Quando na volta 46 é possível ouvir sua Ferrari contornar a curva do lago e um barulho estranho vir do motor. E não era o motor quebrando, era uma pane seca. Barrichello fora. Passa a Rubinho e vai abrindo pro Coulthard. As condições seguiam tenebrosas, água para todo lado, abandonos, então Mark Webber escapa e bate na curva do café, esparramando pneus por toda a pista. Fernando Alonso vem logo atrás e, ignorando bandeiras amarelas duplas, enche um pneu num acidente que por sorte não teve consequências muito mais graves, interrompendo de forma catastrófica a pista e forçando uma bandeira vermelha. Alonso foi atendido pelos médicos ainda na pista e levado ao hospital. Caos. Quem tinha vencido a corrida? Por um momento não havia certeza, então deram a vitória a Kimi Raikkonen com Giancarlo Fisichella em segundo e Fernando Alonso em terceiro. E sua posição no pódio ficou vaga porque ele estava então sob cuidados. A catástrofe foi tão grande que a corrida no Brasil passou para o final do calendário entre outubro e novembro, tentando fugir da chuva em São Paulo. Só que não combinaram direito com São Pedro, porque nessa época de outubro e novembro também chove bastante por aqui. Como se não bastasse, a Jordan foi lá e protestou o resultado e a FIA revisou a classificação. Em situações de bandeira vermelha deve valer o resultado da volta anterior e na volta anterior Raikkonen havia parado nos boxes e Fisichella cruzou a linha de chegada em primeiro. Assim o resultado foi alterado e levou uma broxante cerimônia de premiação na etapa seguinte em Imola, com Raikkonen e Ron Dennis passando os troféus para Fisichella e Ed Jordan. Seria a última vitória da simpática equipe irlandesa, de quem eu já contei a história aqui nesse vídeo, link na descrição, e que teve o carro do Fisichella pegando fogo depois de terminada a prova para mostrar que a bruxa estava mesmo solta. Imagine uma pista de rua ideal, sem impor limites ao pensamento. Um traçado rápido e desafiador e por vezes assustador. Não, eu não estou falando de Jeddah. A pista teria mudanças acentuadas de gradiente nas curvas, mergulhos, subidas e descidas. Um cenário lindo em meio ao parque, rodeado por arquitetura elegante no coração de uma cidade vibrante. Esse circuito já existiu e se chamava Montjuïc Park, em Barcelona, na Espanha, e foi sede dos grandes prêmios entre 69 e 75. A curta permanência no calendário deveu-se ao ocorrido nesse último ano. Quando a Fórmula 1 chegou para a corrida, a situação era de calamidade. Barreiras de proteção enferrujadas, mal fixadas, parafusos faltando e etc. Em alguns trechos, os guardrails estavam ausentes e tinha até
postes em áreas de escape. Os pilotos unidos pela GPDA, a Grand Prix Drivers Association, Associação dos Pilotos de Grand Prix, recusaram-se a correr. Tudo isso na esteira de acidentes graves nos últimos anos que decorriam exatamente de barreiras mal fixadas, como o que vitimou François Sever, além dos acidentes de Peter Revson e Helmut Koenig. Mario Andretti consultou a legislação espanhola e verificou que se um piloto perdesse o carro numa corrida e atingisse um espectador, mesmo que só com peças voando, poderia ser criminalmente responsabilizado. Na sexta-feira, o cabo de guerra persistia e a FIA relativizava, perguntando, afinal de contas, o que é um circuito seguro? E aí, com isso, nada avançou. Os organizadores prometiam melhorias de última hora, mas com quase 8 km de barreiras para consertar e meia dúzia de funcionários, ficava claro que nada ia acontecer. No sábado, então, as equipes arregaçam as mangas e vão elas mesmas, usando suas ferramentas, consertar os guardrails nos pontos mais críticos. Depois disso, a pista era considerada 90% apta, mas os pilotos não estavam contentes. E então, os organizadores resolvem dar um checkmate. Ou todo mundo corria, ou os equipamentos iam ser apreendidos pela Guarda Civil do ditador Franco. Como todas as equipes tinham seus caminhões parados dentro do estádio de Montjuïc, ficava fácil apreender tudo. E então a pressão volta-se contra os pilotos, que um a um acabam recuando. A corrida acontece, mas alguns, dentre eles os irmãos Fittipaldi e Arthur Merzario, cumprem só as voltas contratuais e abandonam. Com alguns incidentes normais de corrida, na volta 26, Rolf Stommelen liderava quando sua asa traseira se solta e ele atinge as barreiras, matando 5 espectadores. A corrida demoraria ainda incríveis 4 voltas para ser interrompida e há fotos dos mecânicos correndo beirando a pista para chegar na cena do acidente. Com essa tragédia, Montjuïc nunca mais apareceria na Fórmula 1. Como parte do seu imenso esforço em direção a novos mercados, em 1999 a Fórmula 1 chegou à Malásia. Seria a primeira sede das suntuosas desenhadas pelo alemão Hermann Tilke, engenheiro ou arquiteto que assinou diversos projetos da Fórmula 1 depois, dentre eles Bahrein, Malásia, Turquia, Índia, Coreia do Sul, China e Abu Dhabi. As coisas iam correndo bem, os organizadores pagavam um cachê gordo, o país contava com o apoio petroleiro da Petronas, a pista tinha amplas instalações e não era ruim, embora aquela penúltima curva antes da reta oposta, a 14, fosse meu pesadelo no simulador. Acontece que aquela região é conhecida como Ásia das Monções, como ensinam os professores de geografia. Resumindo bem, uma região de clima tropical em que chove horrores. E no Grande Prêmio da Malásia de 2009, choveu tudo e mais um pouco que tinha para chover. Como agravante, para que as corridas passassem num horário melhor na Europa, as largadas eram dadas mais no final da tarde do horário local. Isso já havia acontecido na etapa de abertura da temporada em Melbourne. É perceptível o entardecer pelas câmeras de televisão. E aí choveu demais. Mas chover demais talvez não seja o suficiente para você entender. Com carros parados no meio da pista por causa de acidentes, o safety car foi acionado e os carros de Fórmula 1 não conseguiam acompanhá-lo. Isso porque os carros sendo baixos naquela camada grossa de água em cima do asfalto perdiam o controle e o safety car, um carro de rua preparado, conseguia surfar em cima daquilo. Com essa situação de calamidade, claro, bandeira vermelha e prova interrompida. E aí começou aquele jogo de adiamentos, 15 em 15, 30 em 30 minutos e a luz natural, o sol foi baixando. Com o escurecimento e imaginando que a corrida seria retomada, Felipe Massa, numa frase que ficou famosa, pedia desesperadamente no rádio uma viseira clara, porque sem ela ele não conseguiria enxergar, e ficou famoso então no rádio com o Rob Smedley pedindo para ele tranquilidade. I need a white visor, please, come on, white visor. Otherwise I cannot see anything. Felipe, baby, stay cool. We're bringing you the white visor. Stay cool. We're in a good position. E aí, como o circuito malaio não tem iluminação artificial, não tem refletores, foi impossível reiniciar a corrida e a pontuação foi então fracionada. Em 2005, a Fórmula 1 introduziu um pacote de regras que visava basicamente parar Michael Schumacher e a Ferrari. Eles vinham vencendo sem paradas o campeonato de construtores desde 99 e o de pilotos desde 2000, e a FIA pensou então que alguma coisa tinha que ser feita. Vendo que a Ferrari usava e abusava de estratégias de pit stop com 1, 2, 3 e até 4 paradas, deixando a concorrência com cara de idiota, a federação então baixou um pacote de regras determinando que os pit stops no meio das corridas estavam proibidos. Para a temporada de 2005, um carro deveria largar e cruzar a linha de chegada com o mesmo set de pneus e só parar para reabastecer. Naquela época, é bom frisar, havia mais de uma fornecedora de pneus. A Ferrari era a única das grandes que ainda calçava Bridgestone. Com ela apenas as nanicas Minardi e Jordan. O resto todo do grid havia migrado para os franceses da Michelin. Com isso, ao longo dos anos, a fabricante japonesa havia desenvolvido uma relação quase de pneus sob medida para a Ferrari, e Jordan e Minardi que se virassem. Que eu sou rica!
Daí, quando chegou esse pacote de regras para 2005, os pneus da Michelin se adaptaram muito melhor e a Ferrari não ganhava mais nada. McLaren e Renault dominaram aquele campeonato e ao chegar em Indianápolis, a Ferrari só tinha 2 segundos lugares com melhores resultados com Schumacher e um segundo e um terceiro com Barrichello. Alonso de Renault, por sua vez, tinha 4 vitórias e Raikkonen de McLaren 3. Nota de rodapé de bônus no meio do episódio. Isso por si só demonstra que é falso o papo de que o Alonso ganhou 2 campeonatos em cima do Schumacher. Ele ganhou 1, porque em 2005 a briga foi com Raikkonen. O que em nada diminui a importância do subcampeonato, mas aqui nesse canal a gente não deixa pontas desamarradas da história. Mas enfim, além da proibição dos pitstops, os carros tiveram a altura mínima aumentada em relação ao solo. Isso fez com que eles passassem a sofrer o chamado Aerodynamic Bounce, ou sacudida aerodinâmica. Na turbulência, andando atrás de um carro, ele ficava propenso a dar uma sacolejada, não é o porpoising, parecido com um avião quando passa por diferentes zonas de pressão e dá aquela sacudida. Os carros estavam assim também. Daí, somando-se isso àquela curva 13 de Indianápolis, que é a curva 1 do oval, mas era a última curva do circuito misto, e que submetia os pneus a uma carga elevada durante 6 segundos contínuo, os pneus da Michelin começaram a colapsar. Vou explicar de forma simplificada. Os pneus estavam dimensionados para aguentar uma carga na vertical de 800 kg, mas em razão dessa oscilação, a carga variava de 400 para 1200 em décimos de segundo. Tudo isso agravado pelo fato de que a curva inclinada submetia os pneus a um esforço que era para baixo e para o lado, inclinado, na diagonal. Então esses dois elementos, a carga que variava bruscamente com o esforço lateral e prolongado, começaram a destruir com os pneus da Michelin, que exploravam uma filosofia do ombro do pneu flexível, porque todo pneu dobra, mas o pneu da Michelin dobrava mais e eles tinham achado um jeito de achar mais aderência com esse lado do pneu dobrando. No segundo treino livre, na tarde de sexta-feira, Ralf Schumacher sofre uma pancada gloriosa e desce do carro chamando Jesus de Genésio. Tudo isso só foi descoberto meses depois, quando a investigação interna na fábrica foi concluída. Ali, durante o final de semana, o que se sabia era os pneus estão falhando. A própria concorrente olhou seus pneus de perto e concluiu que nos dela nada acontecia. A Michelin então pensou num lote de pneus com defeito de fabricação. Da sexta-feira para o sábado, um voo trouxe da Europa então toda uma nova carga de calçados para os clientes da Michelin. Mas os problemas continuavam aparecendo e a borracha seguia mostrando sinais prévios de falha estrutural. Começou então uma treta e ninguém queria ceder. A Michelin mandou uma carta então a todas as suas clientes e a FIA informando que não podia assegurar que os pneus aguentariam o esforço da curva 13. A Bridgestone e a Ferrari disseram ema. Quem tinha problemas com os pneus, todo mundo que calçava Michelin, sugeriu então a instalação de uma chicane com cones. Isso já tinha sido feito em outras pistas como no Canadá e na Bélgica em 1994. A FIA mandou avisar que a pista estava homologada do jeito que estava e que como órgão regulador não podia autorizar uma gambiarra dessa. Todas as equipes sabiam que tinham obrigações contratuais a respeitar e não largar seria um problema. Só que quem calçava a Bridgestone viu então uma chance de faturar. A Ferrari de vencer uma corrida num ano que não tinha chance e Jordan e Minardi a chance de marcar pontos. E o tempo foi passando. Houve classificação sem maiores problemas porque as falhas ocorriam em simulações de corrida e o domingo chegou. A Michelin mantinha sua posição e se alguma coisa acontecesse e alguém se machucasse, ela tinha formalmente avisado. As equipes que usavam seus pneus então se reuniram e bolaram um plano caso a FIA e a Ferrari não cedessem. Vamos pro grid, alinhamos os carros e depois da volta de apresentação todo mundo entra para a garagem e o contrato vai estar cumprido. A Fórmula 1, comandada por Bernie Ecclestone, e a FIA, por Max Mosley e seu brother, não cederam pagando para ver. De última hora e para tentar resolver o problema, até uma faixa interna na parte menos inclinada da curva foi pensada como obrigatória para a galera que usava Michelin, como num pedágio. Também pensaram num pit stop obrigatório para quem calçava os pneus franceses a cada 10 voltas. Mas nenhuma dessas ideias malucas emplacou e o impasse seguia. Os carros partiram então para a volta de formação e ao passar pela entrada nos boxes, um a um quem calçava Michelin foi entrando e formou-se um grid com apenas 6 carros. O público americano incrédulo vaiava e jogava os ingressos picados na pista. Um caos e um vexame enquanto alinhavam 2 Ferrari, 2 Jordan e 2 Minardi. Schumacher e Barrichello fazem uma corrida relativamente normal, primeiro e segundo, e Thiago Monteiro de Jordan consegue seu único pódio. Todos os 6 que alinharam concluem a prova e o português Monteiro, antes do pódio, é orientado a ser discreto porque o clima estava ruim. Mas ele, no seu único pódio na Fórmula 1, não dá muita bola, enquanto Barrichello e Schumacher ficam com aquela cara de: o que nós estamos fazendo aqui?
Em março de 2020, a Fórmula 1 tinha a etapa de abertura do seu campeonato prevista para o dia 15 de março. No último bimestre de 2019, notícias de uma doença nova e muito transmissível vinham da China. De repente, casos começam a surgir no Oriente Médio, Europa, Américas e na sequência um aumento no número de internações e depois mortes. Nas semanas anteriores a essa etapa inaugural do campeonato, na região da Emília-Romanha, onde ficam Ferrari e AlphaTauri, explodem as mortes e chega até a faltar caixão. E a Fórmula 1, inabalável a esses temas menores, seguia firme com o seu calendário. Na semana anterior à corrida, a OMS decreta estado de pandemia, mas todas as equipes conseguem embarcar. Chegam lá, montam o circo e preparam-se para mais um final de semana de grande prêmio, com a Fórmula 1, como sempre, alheia a essas questões menores. Na terça, quarta e quinta-feira anteriores ao Grande Prêmio, NBA, NFL e as ligas europeias de futebol interrompem seus campeonatos. No Media Day em Melbourne, na quinta, alguns pilotos demonstravam desconforto e diziam: não sabemos o que estamos fazendo aqui, com Vettel, Raikkonen e Hamilton à frente. Na noite de quinta, 3 mecânicos da McLaren testam positivo e são isolados, e mais 6 que tinham tido contato próximo são colocados em quarentena. O time de Zac Brown manda avisar então que com 9 a menos não tinha condições de operar. Começa a discussão. O que fazer? A McLaren tinha ido até lá para correr e por motivos alheios à sua vontade não poderia participar. E o dinheiro? Ia receber? E o organizador ia reclamar? E as autoridades? E a TV? E os patrocinadores locais? Muitas conversas são levadas adiante e Helmut Marko de Carvalho sugere até infectar intencionalmente os pilotos para ficar logo livre do problema. Sim, ele disse isso. Lord of the Idiots. E as equipes se dividem. O que fazer? Quem falasse está cancelado iria arcar com a conta. Na sexta-feira, os portões estavam para ser abertos para a entrada do público. Um Fórmula 1 de 2 lugares já andava levando convidados, quando finalmente o bom senso dá as caras e todas as partes. Fórmula 1, FIA, autoridades federais e municipais da Austrália sentam à mesa e resolvem suspender a corrida e o resto do calendário por tempo indeterminado. Como sabemos, levaria até junho para o calendário recomeçar na Áustria sem público e 2020 seria um campeonato bastante diferente. Mas do vexame, a Fórmula 1 não se poupou nem um pouco. Em 2016, também na Austrália, a Fórmula 1 resolveu apimentar as coisas e tentar dar contornos de game para a classificação. De repente, o formato Q1, Q2, Q3, que divide a sessão de 1 hora em 3 partes, parecia obsoleto. Aparece então um sistema de classificação por nocaute. A cada 90 segundos, também conhecido por 1 minuto e meio, o piloto que estivesse em último seria eliminado. Então começava a sessão, todo mundo ia para a pista e o cronômetro começava uma regressiva de 90 até 0. Quando zerasse, o último estava fora. Foi tentado na Austrália e no Bahrein e definido por Niki Lauda como um erro e por Christian Horner como algo do qual a Fórmula 1 tinha que se desculpar com os fãs. Ao invés de apimentar, transformou a classificação num caos que não era compreendido nem pelos fãs, nem pelos pilotos e muito menos pelas equipes e pela FIA. Porque quando o cronômetro zerava, às vezes tinha um piloto que demorava quase 90 segundos para chegar nos boxes, ao mesmo tempo em que todos os pilotos estavam na pista tentando voltas. Um caos perigoso, inclusive, que durou só 2 corridas e depois o formato anterior, o atual, retornou. Em 2021, a Fórmula 1 chegou a Spa-Francorchamps para o Grande Prêmio da Bélgica. As sessões da sexta ocorreram sem problemas, mas no sábado já caiu muita água. No domingo, a prova estava marcada para as 3 da tarde locais, mas foi sendo adiada diversas vezes em razão de uma chuva que não parava. Levando o carro para o grid, Sérgio Pérez inclusive bate sozinho e em razão dessa demora e da gentil interpretação do famoso Michael Masi, a Red Bull consegue deixar o carro a tempo para largar de novo. Foi feita uma primeira tentativa de início da corrida às 15h25 locais, com 2 voltas sendo dadas atrás do safety car antes do procedimento ser suspenso e os carros colocados em fila indiana na pit lane. Os adiamentos foram se sucedendo até que às 17 horas locais, em razão da falta de luminosidade, os comissários invocaram um artigo do Código Desportivo Internacional da FIA para suspender a corrida por motivos de força maior. Isso do ponto de vista desportivo, porque do ponto de vista comercial foi bem menos nobre. Os contratos da Fórmula 1 com evento, patrocinadores, TVs e até para a validade dos ingressos previam que a largada fosse tentada, e ela foi tentada e deu-se então 2 voltas sob safety car. Então, para todos os efeitos, foi considerado que a corrida existiu, e isso explicou então aquelas 2 voltas sob safety car.
car. Com isso, a Fórmula 1 arvorou-se na conclusão de que não havia legalmente descumprido nenhum contrato e não precisava devolver a grana de ninguém, nem mesmo do público que ficou lá tomando chuva até escurecer. Houve inicialmente uma conversa de que os ingressos de 2021 poderiam ser aproveitados em 2022, mas nada feito e não houve também ressarcimento. Não tem garantia os produtos que vendem aqui? Garantia sim, tem garantia sim. Total? Depende de alguns acessórios. Fonte é um acessório que não tem garantia. Da onde você tirou isso? Vexame, mais um. Aliás, na sua opinião, qual foi o pior desses vexames? Ou deixei algum de fora? Conta aqui nos comentários. E se for então, mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem conteúdo diário. Se você quiser contribuir para o nosso projeto de seguir fazendo conteúdo de Fórmula 1 para vocês em 2023, clique no botão aderir ou seja membro. Os links estão aqui embaixo também e lá na descrição. E pelos planos Lawrence Stroll, Paddock Pass e Super Licença, você concorre a brindes que a gente sempre que tem sorteio por aqui. Vê os vídeos em Premiere e tem prioridade de resposta nas lives, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e um abraço.